Boa noite, audiência amada do canal Mulher Podcast. Estamos aqui para o primeiro episódio de 2026. Muito felizes e gratos por estarmos vencendo aí. Vencemos um ano e começando outro, graças a Deus. Com a audiência de vocês, que nos traz muita felicidade. A gente está aqui recomeçando, como 2026 é um ano de recomeço, nós vamos recomeçar com novos projetos, que a gente não vamos contar agora, não. Calma. Depois vocês saberão. Então, o importante é que hoje a gente está aqui para o nosso primeiro episódio do ano, com uma convidada muito especial, que vai falar sobre um assunto que não é muito comum, mas a gente vai desmistificar isso aqui para vocês. E, antes de começarmos, vamos fazer aquela oração de costume, que é para que o universo, Deus e a espiritualidade possa abrir as nossas mentes e que possa também alcançar vocês. E nessa eu passo para Paula Rosa, que é nossa mentora no campo espiritual aqui. Amém. Boa noite, audiência. Então vamos fazer aquela conexão com a nossa espiritualidade, com Deus. Vamos tirar esse momento para nós, para a gente se conectar, para estar presente. Tá bom? Vamos fechar os seus olhinhos onde você estiver. Se puder, faça uma respiração comigo. Inspira. Expira. Inspira mais uma vez. Expira. Senhor, nós te damos graça por iniciar mais um ano com vida, com saúde, com projetos, com recomeços, com novas oportunidades, Senhor. Nós rendemos graças a Ti, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Queremos colocar cada um que está aqui nos assistindo ao vivo, quem vai assistir depois gravado, que esse programa, esse episódio venha impactar, venha transformar a vida de pessoas, Senhor, empresas, negócios, porque o que será falado aqui irá destravar, desbloquear muita gente e muitos negócios. E que tudo seja feito para a honra e glória do Teu nome, Senhor. A Tua palavra diz que tudo que vier à mão para nós fazermos, que nós devemos fazer o melhor, como se fosse para o Senhor. E uma empresa que o Senhor coloca em nossas mãos, um negócio, uma fonte de renda, é algo que o Senhor está nos entregando, que nós devemos fazer o melhor, porque nós poderemos também abençoar outras pessoas por meio disso. Então, ousa nela, Senhor, com o conhecimento que ela tem, que nós já fomos aqui abastecidos aqui nos bastidores, com esse vasto conhecimento, Senhor, que as pessoas que estão aqui conosco venham a aprender também e venham ser transformadas, Senhor. Te damos graças e queremos te pedir a direção em tudo para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Que assim seja. Que assim seja. Paulinha, aproveita, já se apresenta para a nossa audiência que está chegando, que está sempre chegando novos seguidores, novas pessoas. Então, as idealizadoras aqui sou eu, Rose Mota, Paula Rosa e Jean Rodrigues. Então, sou a Paula Rosa, uma das idealizadoras desse projeto que nasceu, vou falar bem rapidamente, no coração de cada uma de nós, isoladamente, e Deus nos uniu para esse propósito. Você que está chegando aqui, isso é um breve resumo da nossa história, e nós temos muito mais a entregar, temos novos projetos para esse ano, fique aqui ligadinho, você vai saber em breve, no próximo episódio, você já vai estar por dentro de tudo, vamos estar lançando novidades aí para vocês também. E seja muito bem-vindo. Sou a Paula Rosa, sou mentora de mulheres, sou psicóloga em formação, já trabalho com mulheres há mais de 10 anos, tenho um curso que está em andamento, em breve abrirei novas vagas, mas se você tiver a vontade de conhecer um pouco sobre você, buscar esse autoconhecimento, se desenvolver, fale comigo, porque você vai estar no lugar certo. Muito bem. Jean, boa noite, Jean. Boa noite meninas, boa noite a nossa convidada muito especial. Eu sou Jean Rodrigues, sou professora de inteligência financeira para mulheres, sou a idealizadora do método Salto Alto nas Finanças, tá? Para vocês mulheres que querem prosperar em 2026, vai lá no meu Instagram, @JeanRodrigues, _oficial, OFC, na verdade. E você vai ter informações lá sobre o meu curso, tá? E estamos aqui em mais um primeiro episódio do ano. Estamos muito empolgadas com um assunto assim que traz brilho para os nossos olhos, que é sobre uma gestão, né, diferenciada, uma gestão sistêmica. E nossa convidada vai falar sobre isso hoje. E aí vai, já mandando aí para as suas amigas empreendedoras, empresárias, amigos também empresários. Isso mesmo. Bom, nosso tema hoje, gente, ele vai abordar sobre
o que a consultoria tradicional não enxerga. Por trás disso, que o olhar sistêmico nas empresas e nas pessoas. Então, nossa convidada, Neila Toledo, vai falar sobre esse olhar sistêmico nas empresas, porque muitos acham que só processos, metas, desenvolvimento de pessoas resolve os problemas e as empresas continuam adoecidas. E aí tem coisas invisíveis que a gente não entende e que bloqueiam o sucesso da empresa. Então, ela é especialista nesse assunto e a gente vai tentar explorar o máximo dela aqui, para as nossas vidas e para as vidas de vocês, porque aqui o nosso intuito é prosperar, é florir e prosperar na vida de cada um de vocês. Tá? Então, o que serve para nós, a gente quer ser abundante e quer transbordar para vocês também. Então, vamos à nossa convidada. Neila, seja muito bem-vinda. Esteja à vontade. Aqui é um lugar, fique em casa, porque aqui a gente vai bater um papo. Tá? Não se preocupe, não é uma aula. A gente vai só bater uma bola aqui e vamos esclarecer tudo sobre esse tema tão assim irreverente, tão inovador. Sim, muito obrigada pelo convite. Imagina. Obrigado por vocês que estão aí, eu sei que curiosos com esse tema, que quem instigou ele foi a Rose, tá? E eu disse, não, vamos lá, eu topo falar sobre esses 3 elementos que para mim são tão importantes e que ela muito bem colocou no tema desse episódio, que é o primeiro episódio de 2026. Isso mesmo. Um ano que é um ano de recomeços, né? Um ano desafiador para empresas, a gente sabe que sim, em função de muitas coisas novas que vêm aí para empresas, que elas estão tendo que se readaptar, né? Esse novo contexto tributário. Então, é um ano bem importante para todo mundo, né? Que a gente faça um ano bonito, um ano de muitas realizações, prosperidades, de bons relacionamentos, aonde a gente conseguir que eles sejam harmônicos, né? E que a gente faça um ano muito bonito. Aí, os empresários também, que colham muito, que plantem, mas que colham muito também em 2026. Mas antes da gente falar sobre o tema, eu quero que você fale um pouquinho de Neila. Quem tá é Neila, bom. para a nossa audiência ficar mais íntima. íntima. É muito importante que eu fale quem eu sou, porque nesse falar sobre quem eu sou, eu vou estar falando a Neila, que chega até aqui, né? E que ela chega até aqui justamente por conhecer uma abordagem sistêmica desde 2016. Então, eu posso dizer para vocês que eu falo de um lugar, ou a Neila que fala hoje, é óbvio, né? Ninguém é o mesmo lá como era 2016, mas de lá para cá eu virei muitas chaves importantes na minha vida que me fizeram estar ou chegar em Barreiras, né? Eu cheguei em Barreiras dia 5 de março de 2025, né? E a coragem que me traz até aqui é uma coragem que vem do conhecimento que eu tenho nas ferramentas trazidas pela abordagem sistêmica e pela inteligência sistêmica. Então, eu sou professora de formação, professora de matemática, há mais de 26 anos. Comecei bem novinha, tá? Percebe-se. E em 2016 eu vivo também um momento importante. São muitos nas nossas vidas, mas 2016 eu estava concluindo o meu doutorado em educação, né? Então, eu entendia que ali eu voltaria para o meu local de trabalho, que eu estava afastada, para esse doutoramento, né? Eu consegui, tive a bênção, a alegria de poder só estudar durante 3 anos e meio, né? Com licença dentro do meu trabalho. Sou servidora pública federal. E eu consegui isso, mas só que eu estava findando o doutorado, eu teria que voltar para a minha antiga instituição, que eu honro demais, né?
onde eu começo na rede federal, e eu precisava virar algumas chaves na minha vida, né? Não era casada ainda, não tinha namorado, já estava com 37 anos, né? E queria algo mais, queria pensar em ter filho, já estava na reta final, como se diz, né? Quase chegando aos 40, quase terminando o meu tempo biológico. Eu sei que hoje a medicina contribui para que esse tempo biológico possa se estender um pouquinho mais, né? Até próximo de 50 anos. Mas, enfim. E eu chego até a abordagem sistêmica, né? Começo a fazer alguns cursos, né? Eu ia religiosamente todo domingo em grupo de estudo. E eu começo, então, a minha inserção na abordagem sistêmica. 2017, eu começo treinamentos mesmo, né? E eu começo esses treinamentos e daí algumas chaves maiores, até que, enfim, viram totalmente. Eu conheço meu marido, né? A gente logo tem a nossa filha, né? Então, tudo foi emendando assim. Logo, a gente já virou algumas chaves para ir embora do Rio Grande do Sul. Eu sou gaúcha, né? E a gente vai para Santa Catarina. Então, é uma chave também importante essa de dar um passo além, né? De sair das nossas origens e dar passos além disso, né? E buscar coisas novas. Né? Meu esposo, ele trabalha em empresas, né? Já trabalhou em vários setores, gestor de empresa, de empresas de pequeno porte, empresas familiares, multinacionais. Então, ele tem uma bagagem de mais de 25 anos trabalhando em RH, sendo gestor na área de RH, gestor também na área de logística e demais departamentos dentro de empresas. Então, ele tem essa bagagem. E, então, essas chaves começam a virar. Por que eu gosto de ressaltar isso? Eu vim assustada um pouco, né, com algumas coisas que a gente está vendo. O sistêmico agora, ele virou um modismo. Então, nada contra. Eu não participei de nenhum curso de coach sistêmico, de nenhum curso de marketing sistêmico, de vendas sistêmicas. Então, ele está sendo colocado em várias áreas do conhecimento, né, em várias áreas de atuação dentro de empresas e fora de empresas. Então, eu fiz questão de ressaltar isso, que a Neila, que chega até aqui, precisou virar muitas chaves, né, para ter muita coragem de vir em 2025 para Barreiras e, mais uma vez, a gente procurar coisas novas por aqui, acreditar que é possível a gente colher muita coisa aqui, antes de pensar em plantar alguma semente por aqui, né? Eu gosto de dizer isso porque vem me assustando o avanço que tem da questão do sistêmico. Essa palavra está sendo colocada em vários lugares, né? Então, eu sou sistêmico. Por quê? Por que é um coach sistêmico? É porque é um coach que olha para as relações, né? Tem que honrar pai e mãe, porque tem lealdades, porque tem padrões, né? E eu não sou nada contra isso, eu não fiz ainda nenhum curso, né, de coach sistêmico, mas eu gostaria de destacar que a abordagem sistêmica que eu trago aqui, a inteligência sistêmica que eu trago aqui, que ela pode ser usada em qualquer lugar da nossa vida. Qualquer um pode levar elas, que são 4 pilares principais para qualquer relacionamento da sua vida. Isso eu quero dizer que eu falo com propriedade de vivência. Tá? Eu vivo 100% esses 4 pilares? Não. Eu sou um ser humano perfeitamente imperfeito, como qualquer um. E outro dia eu dizia para a Rose, conhecer e ter na nossa mala de ferramentas sistêmicas, eu posso dizer assim, é um jeito assim, eu tinha um tomatinho maduro, eu pisei em cima e dei uma resbaladinha. Né? Não cheguei a cair, só dei uma resbaladinha. Alguma coisa, algum efeito, a analogia que eu uso, que essa resbaladinha é algum efeito que eu estou vendo de alguma relação,
né, na minha vida que me deixou assim um pouco me deixou um pouco assim, bom, tem alguma coisa errada aqui, né? O efeito desse meu relacionar-se com o meu colega, por exemplo. Aonde que eu errei, né? Aonde que eu extrapolei algum limite dele, aonde que eu deixei que ele extrapolasse algum limite meu, né? Então, conhecer da abordagem sistêmica e viver ela e pegar ferramentas para poder ajudar a ter relacionamentos mais saudáveis, mais harmônicos, desafiadores. Alguns vão continuar sendo, mas eu vou tendo ferramentas para fazer isso. E quando eu conto que eu começo em 2016, é que lá que eu começo a viver o sistêmico na minha vida. E as chaves que me permitiram serem viradas para que hoje eu chegue aqui foi por conhecer essas ferramentas sistêmicas. É isso que me fez chegar aqui. E isso, de novo, que a Rose tanto frisou no início, é isso que a gente traz aqui para mostrar, né? Daqui a pouco eu vou falar que ferramentas, que pilares são esses, mas para dizer que é importante que eu conheça dessas ferramentas e eu leve para todas as relações. Então, é importante que a empresa, que é um sistema vivo. Por que é um sistema vivo? Se eu for pensar numa empresa, a Rose, que é empresária, e muito mais é empresária, e me toca muito o que tu falou, né? O empresário, quando ele fecha os olhos à noite para dormir, eu tenho certeza que todos eles, a preocupação principal não é com a sua família, é com as famílias que estão se alimentando da sua empresa. Então, tu fala aí coisas lindas, Bert Hellinger fala isso, que uma das profissões, que a profissão mais importante que existe é a do empresário. Porque é ele que sustenta famílias além da sua família. É uma responsabilidade muito grande com a vida do outro. É verdade. Né? Então, o que cresce no meu coração hoje é poder pensar e poder levar para quem eu posso levar. E eu faço isso em sala de aula. Né? Quem é meu aluno, se vocês conversarem, vocês vão ver que eu vivo os princípios dentro de sala de aula, mas também levar isso para as empresas, para que os empresários, os gestores, os líderes de setores, conhecendo dessas ferramentas, se apropriando delas, eles possam tornar as relações lá dentro mais harmônicas. Isso vai haver o engajamento da sua equipe, vai melhorar, vai ser uma leveza de trabalho, né? Então, a inteligência sistêmica é uma inteligência no relacionar-se, mas é uma inteligência no relacionar-se que tem como base os 4 pilares. O primeiro, né? O primeiro e o segundo, assim, o que para mim é muito forte na minha vida. O primeiro são as 3 leis sistêmicas, né? Eu gosto muito de fazer uma analogia que as 3 leis sistêmicas, elas se assemelham com a lei gravitacional universal. Não existe eu acordar amanhã de manhã e dizer: hoje, quando eu levantar dessa cama, a lei gravitacional não vai atuar sobre o meu corpo. Impossível. Isaac Newton provou que ela atua. E a gente só consegue estar aqui sentado porque ela está atuando sobre o nosso corpo, ela atua sobre os corpos. Por que eu digo isso? Para dizer assim para quem está nos escutando: sinto muito, mas as leis sistêmicas estão atuando nos relacionamentos de vocês. Quais são essas leis sistêmicas? A primeira delas é a ordem hierárquica. Em alguns relacionamentos, as 3 atuam, já em outros, não, são somente 2. A ordem é hierárquica. Pensa dentro de uma empresa. Qual é a hierarquia que deve existir e deve ser respeitada? Em primeiro lugar, com o proprietário, o fundador, não é só o proprietário.
Porque deve haver um respeito e uma honra com quem fundou a empresa. Talvez nos dias de hoje, em 2026, essa empresa não seja mais do fundador, mas ele deve ser lembrado e reverenciado com muita honra, porque ela chega onde ela chega, porque teve alguém que, de repente, lá na década de 20, teve a coragem de empreender no contexto que ele tinha e com as condições e os recursos que ele tinha, né? Então, a primeira lei é da ordem. Então, empresários, ela atua assim dentro da sua empresa. Os seus colaboradores precisam reconhecer essa ordem hierárquica, né? Só fazendo uma pontuação, né? Quando eu conheci as leis sistêmicas, eu teve uma época que eu fiquei bem imersa nesse conteúdo. Não sou especialista, não, mas assim, algumas noções. E aqui, com as suas falas, eu fiquei pensando, né? Quanta desonra existe quando a gente se fala em Brasil, quanta desonra existe. Tanto da questão do reconhecimento da nossa história, né? Os legados que foram deixados tanto para os nossos ancestrais africanos, quanto os portugueses. E eu tinha uma renúncia, uma desonra muito grande com os nossos ancestrais europeus antes. E depois, você revendo a história, você vê que a gente precisa honrar todos. E, no contexto empresarial, eu vejo essa desonra cultural que a gente tem. E aí, como é desafiador você ser empreendedor hoje no país, porque é uma cultura de desonra genérica, com chefes, não só com chefes, com pessoas hierarquicamente superiores. E como isso deve afetar muito as empresas. Muito as empresas. Então, o conhecimento das leis sistêmicas, ela seria importante no âmbito desde o início da empresa até o final, né? As duas pontas deveriam estar ali. Uma cultura a ser cultivada, porque é realmente muito interessante essa questão de a honra. Ela é um desata-nós na vida de qualquer pessoa. O princípio da honra, ele é importantíssimo, né? Como ela falou assim, dentro de uma família existe uma ordem também, assim como existe numa empresa. E um dos maiores mandamentos que é aquele que existe um mandamento com promessa, né? Que é honrar pai e mãe para que tenha vida longa. Então, ali já é um dos princípios que a Bíblia nos ensina, a palavra de Deus, que fala de honra. E aí, em todos os lugares, eu acredito, depois eu também não me aprofundei nesse assunto, passei muito voando na constelação, mas é um assunto que eu respeito muito. Mas assim, o princípio da honra, ele é fortíssimo. Muito. E eu acredito que em todos os ambientes, os efeitos na sua vida. Exatamente. E tudo aquilo que você desonra, você um dia perde. Não é? Isso. Então, assim, a gente precisa honrar os relacionamentos, né? Honrar as hierarquias, enfim, nos ambientes. E honrar os relacionamentos. Por exemplo, a gente estava comentando como a gente nasceu, né? Foi essa pergunta. Então, existe uma história de como, por exemplo, o Mulher Podcast nasceu, né? E a gente teve uma oportunidade de honrar essa história recentemente. Então, assim, honrar nos relacionamentos, honrar as pessoas que passam pelas nossas vidas. Sim. Porque aquilo que a gente desonra, a gente perde e a gente sofre as consequências. Isso. Tudo aquilo que eu quiser expulsar, excluir da minha vida, em outro momento, qualquer outro momento, vai vir alguma situação ou alguma pessoa parecida. Eu posso dizer, eu acho que é algo maior. É Deus que diz assim, não, respeite e ame o próximo. Né? Você precisa abrir espaço no seu coração. Tolerar é abrir espaço no coração para que o coração do outro chegue em mim. Né? E quando tu falasse aí, lembrou muito bem de o primeiro mandamento. Né? Minha formação é católica, né? Meus pais são católicos, meus avós, todos. Eu li muito a Bíblia na igreja, né? Vovó adorava que eu ia no domingo com ela, quando eu morei com ela, para estudar.
ela gostava muito que eu me prontificasse para ler a Bíblia. Então, eu tenho uma formação, né, cristã, sou católica, né, e eu honro muito isso, né, muitos dos valores que estão em mim permanecem, sempre permanecerão, vêm disso, né. Não sou frequentadora hoje, assídua de missas, nem sábado, nem domingo, mas às vezes eu sinto, sim, uma vontade de ir lá. Porque eu acredito também que tem outros lugares para mim me conectar com Deus. Eu não preciso ir no seu templo, né? Mas, enfim, quando tu falasse muito bem, lembrasse muito bem desse mandamento, eu pensei, será que eu ouso em falar algo? Porque ela deixou a bola, a Jane, né? Jan, ela deixou a bola picando, né? Ai, mas daí você insistiu, é Deus insistindo, vou ter que falar algo. A questão de honrar pai e mãe eu levo para todos os relacionamentos que eu vou viver. Então, lá na empresa, alguns problemas, alguns conflitos, algumas desordens, né? O não engajamento na equipe tem a ver com a não honrar pai e mãe, que são as minhas raízes. Eu estava ainda ontem pensando numa analogia, né? E agora você fala algo também que me toca a respeito. A origem são as raízes. Uma árvore, ela fica em pé se eu tiro as raízes dela? Não, eu vou desmoronar. Então, infelizmente, eu preciso dizer isso para você. Se eu não honrar meus pais, vai desmoronar toda a minha vida em qualquer relacionamento. E existe algo que é honra e respeito é diferente de obediência, né? Por muito tempo na vida nossa, vida infantil, eles eram os nossos maiores, os adultos da relação, como eu digo. E eu precisava, sim, ser obediente, porque eles, no contexto deles, eram eles que sabiam, eles que cuidavam de nós. Se eles não tivessem cuidado, nós não teríamos chegado aqui, não estaríamos onde estamos. É óbvio que a gente sabe que tem algumas questões, alguns desafios que para alguns é maior, né? Que papai e mamãe não puderam ficar um pouco mais, então às vezes vovô e vovó que tiveram que cuidar, ou tios. Mas vamos pensar nessa relação base com papai e mamãe, né? Nesse caso, mesmo assim, eu tenho que encontrar um lugar de muito amor e respeito no coração para papai e mamãe, porque a vida chega até a mim, porque eles tiveram coragem de passar essa vida adiante para chegar até mim. E no contexto da empresarial, né? No contexto empresarial, como funciona essa hierarquia? Isso. Você estava falando, eu cortei para quem está em casa, para não perder o fio da meada. Como funciona a hierarquia ou de que modo a inteligência sistêmica pode atuar, pode levar ferramentas para as empresas, pode ser assim? Porque o sistêmico não tem a ver só com constelações familiares. Eu gostaria de deixar claro isso, né? Minha formação é em constelação familiar também, desde 2016. Mas o que eu falo aqui, para mim virar todas as chaves da minha vida, eu não precisei fazer 50 mil constelações familiares, não. Porque a ideia é você se apropriar do sistêmico, você viver o sistêmico de fato, é você ter ferramentas na tua caixinha de ferramentas. Que ferramentas são essas? Os 4 pilares. Nós estamos recém falando de um pilar. Eu vou lá, dou uma resbalada no tomate que eu pisei. Opa! Será que eu não estava querendo ser mãe da minha mãe em vez de ser filha? Será que eu não estava querendo lá mandar o meu supervisor? Né? Eu posso dar sugestões, dar ideias para ele, é óbvio, mas aí vai depender do segundo pilar, que eu chamo já de segundo, da inteligência sistêmica, que é a postura. Eu vou dar ideia para o meu supervisor, não importa o que eu faço, mas como que eu faço isso? Qual foi a minha postura quando eu fui lá dar uma ideia para ele? Foi uma postura de superior? Eu subi e eu coloquei ele para baixo? Eu não fui um pouquinho arrogante, será?
né? Então, levar a inteligência sistêmica, o conhecimento sistêmico para as relações de dentro de uma empresa é conhecer e viver essas leis, saber que existe uma postura. O que é postura dentro da abordagem sistêmica? Não é o que eu faço, mas como eu faço. Como assim como eu faço? Quando eu faço algo, quando eu falo algo, o que está reverberando de fato no meu coração? Quando eu tenho um monte de roupa lá em casa, que final do ano a gente sempre faz, né? Tira um monte de roupa do roupeiro, brinquedo de criança, quem tem filho, e eu vou lá numa comunidade, ou vou em qualquer lugar e eu entrego essas roupas. Depois de um mês, eu passo lá, né? E vejo que aquelas roupas estavam no lixo. E eu fico apavorada. Nunca mais eu vou levar roupa para eles, né? Então, o que eu fiz, como eu fiz isso que eu fiz, né? Eu estava dentro do meu coração com uma expectativa. Eu queria que eles usassem, pois eu cuidava tão bem. As roupas eram sempre cheirosinhas. Isso tem efeitos. Então, toda a nossa postura, ela é direcionada, ela é condicionada, não o que eu faço para o outro. Não é o que eu digo para o outro. É como eu faço o que eu faço. Então, às vezes, ai, querida, não sei o quê. E dentro do coração tem 1000 julgamentos. Porque ela é isso, porque ela é aquilo ali no coração, ele está, ó, cada pulsar dele tem um julgamento. Tem uma intenção de ajudar o outro. Então, levar a abordagem sistêmica dentro do que eu sigo, do que eu faço na minha vida, tá? É levar para dentro das empresas ferramentas que eles possam, né, nos seus treinamentos, nos seus cursos, quando algum problema está lá latente, forte, bom, vamos reunir o grupo, o que pode ser feito, né? Que exercício que pode ser feito. Não levar a abordagem sistêmica para dentro de uma empresa, a inteligência sistêmica não é sair constelando todo mundo dentro da empresa. Não é isso. É mostrar através de alguns exercícios sistêmicos de olhar para pai e mãe. Porque quando eu olho para pai e mãe do lugar de filho, e não do lugar de superior dele, só porque eu tenho um ensino superior, né? Meus pais, eles têm 4ª, 5ª série, eu tenho doutorado, né? E é por isso que eu olho para os meus pais como a dona do mundo. Eu chego onde eu chego, eu sou mais, porque eles não tiveram uma escolarização, não. Lá na casa deles só tem um lugar para me ocupar, e é de filho, né? Isso é muito comum hoje, né? Ou ainda que não seja no nível escolar, mas seus pais não conseguiram crescer financeiramente na vida, você conseguiu crescer. Isso mesmo. E aí você desonra seus pais por isso. Né? Isso mesmo. Então você Ou está achar desonrando que quem te deu a vida, quem te deu a oportunidade de ser quem você é hoje. Nosso maior presente. Nosso maior presente. Maior presente. E quando as pessoas tomarem a sua vida com isso no coração, de que é o maior presente, elas ganham o mundo, com certeza. Né? Ganham o mundo no sentido que eu falo de terem boas relações saudáveis. Isso se acentuou muito mais depois da pandemia. As pessoas precisaram ficar muito dentro das suas casas. E alguns problemas, eles se afloraram mais, né? As pessoas viram que precisavam olhar para as suas relações. Eu ainda acho que tem que haver uma virada muito grande, porque, por mais que vivemos aqueles tempos difíceis de pandemia, ainda a população muitas pessoas não se conscientizam de que a sua maior riqueza são as relações saudáveis. Né? E levar o sistêmico para dentro da empresa, a inteligência sistêmica, é ensinar a fazer isso, né? Porque com um fim maior de relações mais saudáveis. E é óbvio
porque relações mais saudáveis vão trazer uma maior produtividade para uma empresa, vão trazer uma equipe enganjada, cumprindo, batendo metas, né? Estando mais presentes dentro da empresa e querendo fazer algo por elas, né? Por ela, né? E aí você falou da hierarquia, da postura. Isso, Qual seria o a terceiro? ordem, a postura. O terceiro pilar da inteligência sistêmica é a questão da lealdade. As leis sistêmicas, desculpa, é a ordem, o pertencimento e o equilíbrio. Então, dentro do primeiro pilar da inteligência sistêmica vem essas 3 leis, que são as 3 leis que atuam sobre nós. Não tem como amanhã de manhã eu acordar, hoje eu não quero que as leis sistêmicas mexam comigo lá na empresa. Não existe isso. Porque existindo vínculo com outra pessoa, existindo relação com meu colega de sala, com o meu supervisor, ou mesmo com um colega de outro setor que eu encontre somente na hora do café, as leis vão estar atuando ali, né? Em algumas relações, como eu disse, existe ordem hierárquica, né? O pertencimento. O que é essa questão do pertencimento, né? Por mais que eu trabalhe numa empresa durante 5 dias somente, e eu já peço a demissão, né? Mas antes existiu alguém que trabalhou 20 anos. E vai existir outra pessoa. E a importância é que sempre naquele cargo todos sejam lembrados, independente do tempo que ficaram. Porque por mais que eu só trabalhei 5 dias ou 1 dia, aquele dia que eu estive ali, eu contribuí com a empresa. Nem que seja para atender um cafezinho, atender um telefone ou servir um cafezinho, né? Então, o pertencimento é importante. Então, quando trata-se de empresa com relação às 3 ordens, né, é importante reconhecer que não é possível romper a ordem hierárquica, que não é possível excluir qualquer um que já tenha trabalhado naquele sistema vivo, ou seja, naquela empresa, é um sistema vivo, né? Porque, de algum modo, isso vai reverberar em algum conflito ou problema dentro da empresa. Com relação a cargos, o que eu já vi muito, né, é a não reverência para os que ocuparam antes faz com que aquele cargo, posso dizer, não ande para frente. Tá? As metas não são batidas, a produtividade naquele setor não acontece, e às vezes não é por causa da pessoa, mas porque alguém não fez um trabalho de reverência, de lembrar que ele está no lugar de alguém que esteve ocupando durante 15 anos. Então, eu não chego agora e eu é que vou fazer tudo, né? Eu chego agora porque já existia. Já existiu alguém antes. Então, a planilha, talvez, que eu esteja ocupando, alguém já elaborou aquela planilha. Então, essa reverência é importante. Não é que vou montar o altar para todos os colaboradores que já ocupou um cargo, não é nesse sentido. Mas é no coração. No coração, quando você falou. É tudo dentro, porque é de dentro para fora, não é? É sempre assim, de dentro para fora. De dentro para fora. A honra nasce dentro. Isso. É por isso que sempre, nunca é o outro, sempre sou eu. Né? Perfeito. Nunca é sempre, o outro. Nunca é o outro, sempre sou eu. Numa relação, a gente sempre quer culpar o outro, né? Isso. Numa relação, toda e qualquer relação é em dupla. Né? Eu e o outro. Isso, perfeito. Numa empresa é muito comum, por exemplo, num cargo, a pessoa chega, quer mostrar serviço e tal, e aí ela começa a dizer, olha, tudo isso aqui que fulano fazia estava errado, aí começa a desmanchar e fazer de outra forma, e aí ela já está ferindo essa honra. Com certeza. Porque ela não, mesmo que tenha outras maneiras de fazer, você diga, olha, a gente foi muito válido da forma como ele fez, a gente pode mudar, honrando tudo que ele fez até aqui, vamos
mudar, porque tem que mudar mesmo. Isso. Mas assim, Inclusive, não o que- descredibilizar Não. a pessoa e dizer que ela fez tudo errado. Inclusive, o que a pessoa fez antes de nós é sempre uma informação, né? Claro. Assim como nossos Se erros. foi errado- Nosso erro, cada erro que a gente Já comete é uma pensou informação. se acaba Não é um a erro, é cada informação. nova geração naquelas catedrais maravilhosas da Europa, a nova geração sempre dissesse, não, tá horrível, Então, vamos vamos destruir desmanchar. tudo É. e fazer de novo. Levavam 200 anos para construir. Né? Tudo bem que na realidade de hoje não levariam 200 anos, mas o que eu quero dizer é que a gente precisa honrar todo o conhecimento, tudo que se tem até hoje, né? Porque chega até hoje porque alguém teve a origem em alguém. E isso precisa ser reverenciado, né? Em qualquer lugar na nossa vida, para qualquer área do conhecimento e muito mais dentro da empresa. E o equilíbrio é a terceira lei, né? O equilíbrio. Então, o que é o equilíbrio dentro de uma empresa? Eu não posso pagar nem de mais e nem de menos um funcionário. Então, o funcionário ele serve à empresa, né? O trabalho é servir a vida através das pessoas. Então, ele está servindo a vida através das pessoas nesse trabalho, né? Através desse produto que o negócio entrega, né? Então, tem que haver um equilíbrio, né? A empresa precisa pagar de um modo equilibrado. O segundo pilar é a postura, que eu já falei. O terceiro pilar da inteligência sistêmica, ela é bem importante dentro de empresas, que é a questão de lealdades, de padrões, né? Muitas vezes são bloqueios de crescimento de uma empresa, né? Bloqueios invisíveis de crescimento dentro de uma empresa. E aqui eu gostaria de destacar o seguinte, porque o nosso tema aqui, né? O que a consultoria tradicional ela não enxerga, e o olhar sistêmico e enxerga na empresa e nas pessoas, né? Então eu gostaria nesse momento já pontuar o seguinte, que a consultoria tradicional também é um conhecimento que traz as empresas até agora. Então, com certeza, deve continuar sim existindo, por mais que venha uma consultoria sistêmica, um coach sistêmico, um marketing sistêmico, né? Porém, a consultoria tradicional, ela olha para os problemas isolados, né? Então, é finanças, é algumas estratégias de negócio que vai ter a ver com o mercado atual. Tudo isso é importante dentro de uma empresa. E eu destaco aqui que a consultoria sistêmica ela vem justamente para se aliar também à consultoria tradicional, porque as duas são importantes para uma empresa atingir o seu sucesso, né? As duas são importantes. Só que a sistêmica ela vai olhar para os problemas raízes, e os conflitos, né? na Aqui. profundidade. E a né? outra vai operar Isso. tecnicamente. Eu usava uma analogia, dentro de uma empresa tem um setor lá, vamos fazer de conta que é o meu dedinho que está queimado. Então, a consultoria tradicional, ela vem e trata desse dedinho queimado, passa um remedinho, né? E ela tem resultados no momento. Só que depois, lá no outro setor, aparece o mesmo problema, né, o mesmo conflito. E a consultoria sistêmica, ela vem justamente para vamos investigar a origem, onde que está essa brasinha aí queimando, né, que está esquentando esse dedo, que está irradiando aí nesse dedo. Né? Então, a consultoria sistêmica vem isso, para olhar para as relações. Então, o segundo pilar, a postura, o terceiro é a lealdade, os padrões invisíveis que acabam bloqueando o crescimento de uma empresa, né? Que acabam também, eu já vi, gerando alguns conflitos dentro da empresa, em termos de relacionamento, né? Então, alguns padrões, muitas vezes, do sistema familiar que se traz, porque a empresa é um sistema vivo de muitas famílias, tem muitas famílias vivendo ali dentro, através do colaborador, né? Então, não tem como, nos dias de hoje, eu não olhar para as relações dentro de uma empresa.
E existem outras ferramentas além das quais a inteligência sistêmica nos apresenta. Existem outras ferramentas, né? A inteligência sistêmica é só mais uma delas, para trazer à luz para algumas soluções para esses conflitos, né? E o terceiro, o quarto pilar dentro da inteligência sistêmica é a questão da gente ter bastante a diferença, assim, quando a gente vai numa empresa e faz todo um diagnóstico e, juntamente com o gestor, com o proprietário, verifica onde é o problema, né? Para diferenciar muito bem, para a gente também ter um discernimento que, às vezes, não é a questão de que a ciência ali é que vai tratar daquele problema, né? Então, que existe, o quarto pilar é a consciência de quem trabalha com a inteligência sistêmica, de saber que existe a ciência e que existe o sistêmico. E que, às vezes, eu tenho que ceder espaço para a ciência e que essas duas não é a mesma coisa. O sistêmico é uma fenomenologia, vem da empiria, não há uma comprovação. As evidências são na vida, os efeitos, né? Eu costumo dizer que os efeitos na nossa vida é a bússola para ela, né? Pelos efeitos eu consigo ver se a bússola está apontando para mim ir para mais ou para menos. O que é ir para mais na vida? É ter mais abundância. Abundância de relacionamentos saudáveis. Abundância de dinheiro, né? Abundância no servir, no meu trabalho, né? Não é fácil, não é 100% você dizer que é uma alegria, sim, todos os dias acordar e ir para o trabalho. Mas muitos desses dias precisa ser sim, porque eu não posso esquecer que o meu trabalho é servir a vida através das pessoas. Eu estou servindo a vida, né? Então, esses são os 4 pilares. E levar a inteligência sistêmica para dentro das empresas é conhecer desses pilares e saber ao que eu me conecto, que exercício eu faço no meu coração, para que os efeitos sejam abundantes dentro da empresa e que a inteligência sistêmica possa servir como uma metodologia lá para trabalhar problemas e conflitos, né? Muito interessante isso tudo que você está comentando. Eu estou aqui só absorvendo, né, esse transbordar de conhecimento aí. E a gente vai trazendo para as nossas vivências, né, e identificando. Com certeza, Rose, com certeza. E eu venho muito do ambiente empresarial, né? Enfim, meu pai empresário nato, um visionário nato. Por isso que você fala com tanto amor o que você falou, Isso, porque... Você sentiu isso do exato, seu papai, do né? meu papai, porque eu vi o quanto ele cresceu nisso, o quanto ele tinha amor. É lindo demais. O quanto ele tinha amor pelas pessoas. Tanto que um dia desses eu estava comentando, né, que toda Semana Santa meu pai dava o bacalhau para os funcionários, fim de ano dava o chester, o peru, sabe? E quando eu comento, nossa, e meu pai fazia isso todo ano. A empresa era menor e foi crescendo, mas aí a gente conseguiu, quando cresceu também o apoio dos parceiros, colaboradores, para continuar presenteando os funcionários, né? E assim, o amor que ele tinha pelas pessoas. E eu também trabalhei com muito afinco, com muito afeto, né? Com muito vigor dentro da empresa, dei muito minha energia ali, amava muito também o que eu fazia. Porque eu cansei de ver isso, né? Meu pai transbordar isso dentro de casa. Então, realmente é um assunto que me interessa demais, porque o sangue corre na veia, né? Da empresária corre na veia. Mas, quando você falou da motivação do funcionário trabalhar, eu me lembrei muito do conteúdo, inclusive da minha aula de hoje, com minhas alunas, que o tema foi sentido de vida. Uhum. E ali eu falei do sentido de vida, que é o nosso propósito, que a gente tanto fala, né? É o propósito. Mas tem uma pessoa que fala com muita propriedade sobre isso, né? Que ele não está mais entre nós,
que é o Viktor Frankl, um Aham. grande homem, um grande autor, Sim. que venceu, inclusive, o campo de concentração, porque ele encontrou sentido na vida dele. Então, claro que vai ter dia que você não vai ter a mesma motivação, mas quando você encontra o seu sentido de vida, você faz tudo com mais leveza. Porque você sabe que há um sentido naquilo que você está fazendo o seu propósito. Né? Quando você vai trabalhar, entendendo que você ali está servindo pessoas, está servindo a si, a sua família e também as pessoas que precisam do seu serviço, seja nas vendas, no atendimento, no servir um cafezinho, no limpar o ambiente da empresa, você está servindo. Você é importante, você é uma peça fundamental ali. Então, há um sentido naquilo. Então, quando você encontra o seu sentido, você está vivendo o seu propósito, você faz tudo com mais leveza e tudo flui de uma forma muito melhor. E, assim, é um assunto que me brilha meus olhos, né? E também, se para mim não tá bom mais aquele trabalho, né? Eu conhecendo das ferramentas da inteligência sistêmica, eu dou conta de dar os passos que eu preciso dar na minha vida para ir para outros lugares, né? Para outros países, né? Mas eu vou dar conta de buscar dentro de mim os recursos, porque todos nós temos muitos recursos que vêm dos nossos ancestrais e está ali dentro de nós. E a gente dando conta de acessar isso, né? E não precisa nenhuma formação superior para isso, não. É só conectar com o que está aí dentro de ti, né? É só estar em ordem dentro do seu sistema familiar que isso vai florar, né? E quando a gente fala também em empresas, a gente está aí trazendo, né, algo que a gente vem estudando desde 2018, que é uma metodologia, daí já é uma metodologia cientificamente provada, né, provada e comprovada, validada, que é a gestão da complexidade. Né? Então, muitas vezes, pode-se começar uma consultoria sistêmica com a gestão da complexidade, e ali pode ser que vai aflorar algumas coisas, né? Vão emergir algumas coisas que, quem sabe, é preciso a inteligência sistêmica ou não. Porque tudo, né, Rose, a gente conversava, meu esposo falava a respeito. O que seria para o pessoal de casa? É, o que é gestão calma, da agora eu estou complexidade? fazendo suspense. O meu esposo falava, né, da importância do dono da empresa, posso falar assim, né? Do proprietário da empresa. Ele está disposto e disponível a abraçar a proposta, né? Todas as propostas. E eu acho que a gente vive num tempo que todo mundo está muito aberto a isso, né? Está todo mundo muito preocupado com a situação mundial, então, assim, querem sempre fazer tudo que é possível para melhorar tudo dentro da empresa. E também para o que o empresário precisa se preocupar com a lucratividade, né? Como é que ele vai dar conta de dar de comer para 60 famílias, se são 60 colaboradores que ele tem, né? Então, a gestão da complexidade é um modelo cientificamente provado e comprovado. A sua origem a origem dela, quem estudou pela primeira vez foi um foi um canadense, né? E foi Elliot Jacques. Ele era médico, mas ele vivia intrigado com problemas nas organizações, nas empresas, né? Nas organizações, de um modo geral. E as relações ali existentes. Então, isso faz muito tempo, né? Ele faleceu em 2003, com 92 anos já. E ele estudou essa metodologia por 25 anos, mais ou menos 25 anos. E ele traz um modelo confiável, né? Porque, agora eu vou falar como uma professora de matemática, porque ele usa uma amostra estatística muito grande, né? Uma população grande, ele investiga. Ele investiga
através de sujeitos, né, sujeitos da pesquisa dele. São pessoas que se encontram... o modelo que ele traça, ele é válido para pessoas de 20 até 70 anos. Né? Então, ele acompanhou essas pessoas por 25 anos e ele chega até esse modelo. Né? E esse modelo mostra uma relação que existe, né, entre o tempo que eu tenho habilidade, a tarefa que eu tenho habilidade em desenvolver tem muito a ver com o tempo de duração dessa tarefa. Ele mediu estratos cognitivos das pessoas, mas não é a QI, não é a inteligência das pessoas. É uma variável, né, que ele determina que ela é a complexidade da tarefa, que tem a ver com o tempo de duração, né, que a pessoa vai ter ou não capacidade de desenvolver. Então, nas empresas, a gestão da complexidade ela pode ser usada, né, o proprietário aí que está disponível, né, ela pode ser usada justamente para alguns problemas como rotatividade em cargos. Né? Muitas vezes não há necessidade de fazer a demissão do colaborador. Né? Muitas vezes é só realocar ele em outro cargo. Ou tirar daquele cargo que ele ocupa a tarefa que é mais longa, que o extrato cognitivo não permite que ele alcance fazer, que ele não dá conta de fazer. Então, ele fez medições e acompanhou as pessoas por 25 anos. A gestão da complexidade que nós estudamos é uma gestão que a gente veio a conhecer a partir da abordagem sistêmica também, né? A gente fez os cursos com o Décio Oliveira também, que é consultor, né? E um aluno dele que me apresentou em setembro de 2018. Então, lá eu fiz a medição do meu extrato cognitivo e, em função aqui do evento, até eu fui revisitar e fazer uma previsão de até com 70 anos, né, onde que eu chego pela curva, pelo modelo. Né? E esse modelo que a gente está estudando, eu e meu esposo, da gestão da complexidade, é um modelo que tem sua origem em Jacques, porém nele foi colocado outros sistemas, né, que atuam ali para também colaborar, né? É um método que, se tu vai beber direto na fonte, direto em Jacques, né? Ele é bem complexo, não é por ser uma literatura toda em língua inglesa, não é por isso, mas ele é bem complexo de você entender, né? E o Oliveira, ele fez toda uma adaptação desse método e ele vem aplicando em empresas. Hoje ele só trabalha para grandes multinacionais. Ele fez uma adaptação considerando também a realidade do Brasil, né? Então, ele tem hoje uma equipe também que ajuda ele na aplicação disso, com certeza, né? E a gente fez cursos com ele, e, enfim, está aí disponível, né, para olhar, para trazer essa metodologia para as empresas, né? Para trazer à luz que muitas vezes eu posso continuar considerando aquele ser humano que é aquele colaborador que está ali, porque às vezes o que tem na função que ele desempenha é só uma tarefa que ele não dá conta de fazer, porque o horizonte temporal é muito grande, né? O extrato cognitivo ele vai de 0 até 8, foi as medições que Jacques fez, desculpa, eu esqueço, foram as medições que Jacques fez. Eu confesso que eu andei procurando outros, né? Eu gosto muito de procurar trabalhos também, né, no banco de teses e dissertações da CAPES, que é uma plataforma segura de conhecimento científico, né, que leva a base de pesquisa, metodologia de pesquisa
para realização e comprovação de dados e não encontrei nada. Então, assim, a gente não encontrou nada ainda de alguém que já tenha acompanhado uma amostra igual ou maior de JAX, né, para dizer não, o extrato cognitivo de uma pessoa pode ir a 9, pode ir a 10, né? Então, por exemplo, assim, Oliveira fala muito nos seus cursos que a única pessoa que até hoje é extrato cognitivo 8 é Jesus Cristo, né? Ah, mas foi medido o extrato cognitivo dele? Não. É pelas construções, né? É pelo que ele fazia, né? O extrato cognitivo tem a ver com a capacidade criativa de fazer as coisas, né? É uma criatividade diferente de fazer as coisas. E é para além disso. A pessoa nem sabe muitas vezes que tem aquela cognição que tem, mas ele tem. E não é altas habilidades. Não é isso. Não tem estudos ainda que diga que esse extrato cognitivo tem a ver com altas habilidades. Tem estudos que mostram que pessoas que viveram eventos traumáticos terríveis na primeira infância ou na infância desenvolvem esse extrato cognitivo mais rápido. Por exemplo, esse extrato cognitivo, ele desenvolve muito devagarinho, tá? O meu levou 11 anos para sair do 2, né? Ele desenvolve muito devagar, ele é pouco flexível, né? Os estudos de JAX mostraram isso, é pouco flexível. Agora, quando a criança, ela vive um evento traumático muito sério, mas é muito sério, né? Coisas muito sérias. Inclusive com relação ao papai e mamãe morrer, e ela era bebezinho, ou ela nasceu, isso é um evento muito traumático, né? Até os 20 anos, eventos muito traumáticos. Então, os estudos mostram, né, Oliveira fala muito nos estudos, que 30% dos presidentes de uma nação aí que é bem potente no mundo, não vou dizer a qual, eles tiveram a morte precoce de seus pais e foram presidentes com extrato cognitivo bem alto, né? Existe Elon Musk também tem um extrato cognitivo bem alto. Bem alto, é 6. Né? Eu, com 70 anos, a curva está mostrando que, se Deus quiser, se eu não tiver Alzheimer, porque é uma doença que interrompe esse crescimento, né? Bem lento, eu vou chegar a 5. Não quero nem fazer, com medo de saber então. O meu. Eu também não quero nem fazer. Não. Quando ela falou desse extrato, nós ficamos, meu Deus do céu, qual é o meu, será, Senhor? Tem coisas que é melhor não saber. E o que isso tem a ver para as empresas, né? É uma metodologia que, quando medido, existem 3 medições para serem feitas. A medição da complexidade, ou seja, do extrato cognitivo do negócio, né? Que tem a ver com os processos existentes dentro da empresa para chegar no produto. Entendeu? Então, primeira coisa, numa consultoria sistêmica, que a gente usa a gestão da complexidade, nós vamos olhar para o extrato, para a complexidade da tarefa. Sim. Da empresa. Do produto, né? Do produto. Até chegar ao produto final. Tem a ver com os processos, sim, né? Depois vai ser feito, né, a complexidade, será medida a complexidade dos cargos dentro os dessa estratégicos, empresa. Principalmente. Isso, né? Mesmo, dos líderes, uhum, né? Do cargo em si também, sim, bom, qual a complexidade desse cargo, né? E depois vem as pessoas, né? Por último, é as pessoas. Não é que elas não são importantes, não é isso que eu destaquei tanto, esse último, né? Mas eu, conhecendo a complexidade do processo que resulta o produto, né, o final da empresa, uhum, eu vou saber a complexidade daquele dos setores, daquele setor onde a pessoa está.
né? Até para alocar as pessoas no lugar correto, não é? Para que Tem as que pessoas começar de cima para baixo. Para que as pessoas entendam que vou demitir, mas se você olhar para algum cargo, muitas vezes durante um ano houve 3 trocas. A gente sabe que tem muitas coisas aí, né? Sim. Tem outras variáveis envolvidas aí, né? Mas pode ter problemas aí que a gestão da complexidade traz à tona, né? Que muitas vezes é realocar a pessoa, tirar a tarefa desse setor que leva um tempo maior para ser concluída. Exatamente. Né? E essa pessoa, ela já vai se sentir bem melhor ali e apta a desenvolver. Entende o quanto isso é impactante para as pessoas? Complexo mesmo, né? Até porque aí essa pessoa, de repente, era feliz naquela função, mas só uma tarefa que estava complicando a vida, exatamente, né? E isso. como isso é interessante, afeta a produção e outra, evita demissões desnecessárias. E a demissão, ela é custo para a empresa. Porque as pessoas pensam que o empresário quer demitir, mas o empresário não quer demitir. Inclusive, eu lembrei muito, vou indicar para vocês, maratonar aqui os episódios. Teve um episódio que nós fizemos com a Ana Cláudia, e ela comentou muito sobre isso. Ana Cláudia Lima, assistam esse episódio que foi bem bacana. Verdade. Que ela comentou bastante isso. O empresário, ele não quer demitir, porque a demissão é um custo muito alto, financeiro e também emocional. Porque já pensou, vem um novo colaborador aqui, não, ninguém fica nessa empresa, todo mundo é demitido. Passa não sei quanto, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 1 ano e é demitido. O colaborador já nem quer entrar na empresa, porque fala, vou entrar para depois ser demitido. Então, assim, além do custo financeiro, tem um custo emocional, porque dá aquela baqueada nos que ficaram e nos novos que estão chegando, né? E então, até a importância para a sucessão de cargos, né? O momento da contratação para a sucessão de cargos, né? Eu gostaria de falar algo assim que eu acho que é bem importante aqui de dizer, né? Que talvez as pessoas entendam mais da complexidade que é esse assunto, né? E da importância de eu não sair agora aí perguntando para o chat GBT, eu sou extrato cognitivo 1 ou 2, ele vai responder. Nem tinha pensado nisso. Ai, que bom. É um trabalho sério que precisa ser feito. São 2 pessoas que realizam a análise da medição que é feita, né? 2 pessoas que não podem conversar durante essa análise, né? Então, assim, é um trabalho bem sério. Por que é um trabalho bem sério? Porque mexe com a vida das pessoas, mexe com a vida de uma empresa, né? Então, assim, é algo bem sério. Então, quando eu falo, assim, que há uma complexidade num negócio, por exemplo, assim, tem uma marca que é bem famosa mundialmente, que a Mariana não vê a hora que chega em Barreiras, por exemplo. Então, quando eu olho... Já imagino. Para o extrato cognitivo... Começa com M. Do ramo alimentício. Do ramo alimentício. Essa empresa, né, pelos estudos de Oliveira, né, o que ele fala nos cursos para nós, que ele já fez essa medição, essa empresa, o negócio, né, é um extrato cognitivo 6. Né? Já suas franquias é 2. E a pessoa para trabalhar, né, no operacional é 1. 1 basta para fazer o operacional, porque o 1 é só quem uma linha sabe de montagem, isso, né? quem padrão. sabe. Ele vai ter que abrir o saco de batata, saber qual é o ponto ali, a temperatura do óleo, né? Olhando se ele escuta bem, que tem que dar um estralinho, colocar a batata ali, ver o ponto de... Então, tem todo um processo bem definido que é só ele seguir aquilo ali. E né? Depois que já foi feito, né? Depois que o processo já está todo elaborado, todo pronto, né? Por isso que eu acho que a facilidade de se ter uma franquia nesse sentido, né? Vai no mesmo sentido aí de quem desenvolveu as plataformas de Uber, por exemplo. Deve ter um grau muito alto de complexidade, mas já quem vai operar não precisa tanto. É diferente, né? Mas daí a importância da gestão, que a gestão ela vem com essa metodologia justamente com... Acho que é preservar muito também das relações dentro de uma empresa, né?
para evitar alguns problemas aí futuros, para ajudar em questão de sucessão familiar. É útil, né? Vou usar esse termo assim, para qualquer empresa, seja de pequeno, médio, empresa familiar, grande porte. Ela é eficaz, né? É um método eficaz para medição, para mapear Se aquela funções pessoa... e cargos e pessoas, né, para mapear isso, né? Então, assim, é bem interessante. Mas, como eu digo, se alguém aqui está escutando e vai buscar, vai encontrar a referência de Jacques, né? Mas eu não sugiro que vá perguntar nada ao chat GPT, né? Até porque o método de análise é um método bem criterioso que deve ser conduzido dentro de uma empresa, né? Não são 190 perguntas que devem ser respondidas, aqueles testes de QI, não é isso. É uma única coisa que vai ser perguntada, mas que o que vale é a análise feita. Quando você fala dos testes, nessa última disciplina que eu fiz no semestre passado na faculdade foi a avaliação psicológica. E, assim, no final, quase que todos ficamos encantados, né? E olha que a gente fez testes em sala de aula, professor, olha, esse não é o melhor ambiente, aqui a gente está estudando, mas a aplicação de um teste exige mais alguns outros, tem rigor, né, em específico. Mas fizemos os nossos testes e foi bem interessante. E a gente ficava, quanto deu? Quanto deu o seu? E a professora, olha, aí, tinha uns níveis. Aí o colega, olha, quem deu de médio para excelente, vem para cá, vem para o meu grupo aqui. Mas até ficamos brincando depois. Ela, não, gente, isso daqui vocês precisam depois fazer novamente essa avaliação, enfim. Mas foi bem interessante porque depois, de acordo com os resultados, existe uma análise feita por um profissional. Com Primeiro certeza. que o teste, né, foi produzido Tudo por alguém elaborou útil, aquele teste, sim. alguém estudou em uma amostra. Uma né? amostra também. Então, assim, provado cientificamente, esses Sim. testes são psicológicos, dos quais eu estou falando. Então, existiu uma amostra daquele pesquisador que fez todo um estudo. Então, você compra um teste que você vai aplicar e o profissional que vai aplicar é um psicólogo, nesse caso, que estudou para isso, que fez especialização e que sabe ler o resultado daquele teste. Não e é? até quando envolve um teste psicológico ou qualquer metodologia utilizada na área da saúde, né? Eu sei porque a minha pesquisa de doutorado como envolvia entrevistas com pessoas, precisou passar por um comitê de ético. E isso na saúde é muito rigoroso, né? Ainda mais saúde mental, né? Então, é importante, né, destacar, aproveitando o teu gancho, que tudo que existe é importante. A gente não pode desconsiderar, desvalidar nada do que existe. Né? É verdade. Né? Como nós começamos falando Sim, de honrar. Então, honrar pessoas que já estudaram. No caso desses testes, mas a gente fez teste de memória, de atenção, foi bem interessante. Com certeza. Mas são estudos ali, baseados em estudos científicos que foram feitos por pessoas que vieram antes de nós. Então, a gente precisa honrar. E até honrar o que também não deu certo, né? Porque você já sabe que naquele caminho onde vai chegar. Elas são importantes. Aí, por exemplo, tem uma adolescente que está com dificuldade na decisão por uma profissão, né? Então, esses testes, eles são importantes. Vocacionais, né? Os testes vocacionais, por exemplo, né? Direciona, então, tudo é importante. A consultoria tradicional, a consultoria sistêmica, e eu acredito que todo mundo vai começar a ouvir muito a falar em sistêmico, só que a gente tem que ter um cuidado de o que sustenta esse sistêmico que está sendo falado. Para não banalizar, porque pra tudo no Brasil banaliza. Justamente. Eu fiquei um pouco preocupada, né? Porque algumas pessoas que estão indo para esses cursos vêm e dizem, tem que honrar, tem que amar os outros, não sei o quê. Então, não é bem assim, não é só assim, isso sistêmico. Se eu não faço na minha vida de amar o próximo exatamente como ele é, né, de abrir espaço no meu coração e respeitar o que o outro tem para me dar num relacionamento, eu não vou fazer fora. Eu não posso dizer que eu sou sistêmica,
né? Se eu não faço isso na minha vida, Sim, como primeiro é que eu com vou você, levar? né? Primeiro é... Sabe? E tem coisas que, assim, claro que a gente aprende, mas existem coisas que são de berço. Tudo que você estava comentando, né? Existem coisas que são de berço, gente, que você não consegue desonrar. Quando você estava falando. Quando eu assumi um dos setores lá na empresa, que inclusive minha prima foi pioneira lá e ficou desde praticamente as origens até, né, a minha atuação, eu honrei tudo que ela fez, mas modifiquei praticamente tudo, né? E trouxe grandes resultados. Mas, de forma nenhuma, eu desonrei. Muito pelo contrário. Eu honrei, porque eu sabia que ela fez o melhor que ela podia com as ferramentas que ela tinha na época. Sim. E trouxe resultado até então. Claro que eu modifiquei e melhorei e trouxe maiores resultados, né? Os resultados foram ampliados, dobraram os resultados. Sim. Depois de muito estudo que eu fiz, com certeza. Sim. Mas honrando. Mas é uma coisa que vem de berço. Sim. Para mim, eu não conhecia nada do sistêmico, mas era interno. Uhum. Porque eu aprendi de berço em minha casa a questão do honrar. Eu vi o quanto, por exemplo, na vida do meu pai. Eu falo mais do meu pai porque eu perdi minha mãe muito cedo. Mas a minha mãe tem a sua história de honra também, claro. Mas eu via muito o meu pai honrar. E ele honrava muito, por exemplo, a mãe dele, que não havia criado ele. Ele foi criado pela avó. E aquilo me impactou de tal forma que eu levo esse exemplo para mim, para outras pessoas, para a vida. Como ele honrava a mãe que não tinha criado ele. E era uma coisa muito interna e Ele com ações. aceitava que ela não pôde ficar. Não pôde, ele aceitava, simples assim. Ele Só aceitava. deu a vida para ele Deu e a ela vida, ele não honrava. pôde ficar mais. Não ficou, ela casou-se novamente, né? E ele tem outros irmãos que são desse novo casamento dela. Mas ele não se sentiu excluído, tal, não. Ele honrava a mãe de uma forma tão linda. Então, assim, por isso que eu falo que muitas coisas às vezes vêm de berço, sabe? Então, eu aprendi isso, a questão do honrar as pessoas. Eu não precisei aprender isso na igreja. Meu pai Mas era tem uma pessoa, conhecimentos que é uma pessoa são que não vai tanto na igreja, inconscientes. mas são. Ancestrais. Que é interno, sabe? É. É de dentro para uma fora. Claro que algumas pessoas é uma precisam sabedoria aprender. ancestral. Uma sabedoria É. ancestral. Mas para alguns, não sei como é que é o nosso tempo aí. Nós já estamos, já passamos mais de 15 Temos minutos. que ir para os Tá bom. encerramentos. Eu só gostaria também porque a gente não pode também, assim, culpar as pessoas de não fazerem o que elas precisam fazer na sua vida, né? Isso não é dizer a elas, está tudo bem você ser acomodada, não é isso. Mas eu acho que é encontrar um lugar de respeito para as pessoas e para o destino que elas trazem. Para algumas não é fácil, eu tenho certeza. Não é fácil para ninguém. Tá bom. Não, tem uns que conseguem encarar com mais coragem, ou os outros mas não é fácil, não. Respeitar, né? Respeitar o outro, né? Até Cada um onde no ele seu vai, limite. Né? Isso mesmo. Então, eu estava repassando aqui todas as perguntas que a gente tinha colocado aqui para fazer. Eu acho que praticamente todas você respondeu. Eu acho que eu não falei sobre o tempo de uma consultoria sistêmica, né? Vamos fazer um bate-bola, tá bom, né? tá bom. Só repassando. Vamos ver aqui. Podemos começar com o tempo da consultoria, bem rapidinho, como isso. seria. Qual tempo? Não existe como a gente determinar um tempo, né? É quando você vai fazer o diagnóstico na empresa, né? Que cada você já vai, né? Isso, você já vai percebendo a complexidade pela experiência que vai ter naquele negócio. E daí você vai saber quanto tempo é necessário ou o que é possível de fazer ali. Né? Sim. Se existem mais o conflitos. que não é possível de fazer e por onde começar. Essas são as 3 perguntinhas básicas quando a gente usa a gestão da complexidade. O que fazer, o que não fazer e onde começar. Rose, amiga, eu acho que nosso tempo está bem estourado. O que eu pensei que a gente poderia fazer é dar a palavra final para você fazer um breve resumo do que você acha que ainda é importante, que ainda não foi comentado. Basicamente, as e outras a gente já, encerrar.
Então, eu acho que eu logo já vou dizendo, né? Quem ficou Nós com nem- dúvidas. Nós nem fizemos ainda nosso dever de casa ainda, Tá né? bom. Mas pode falar. O tema ele é complexo quando a gente chega na gestão da complexidade, né? Talvez não tenham entendido nada do que eu tenha falado. Mas já plantou a semente. É, Da dúvida. Mas aí, A primeira semente é da dúvida. Quem aí ficou curioso, principalmente pelo que foi destacado aqui, dos benefícios que isso traz para uma empresa, né? Pode, de repente, procurar através da Rose, né? Para Sim. chegar até o meu marido, Sim, né? sim. Que é quem organiza a empresa, né? E a equipe. Então, pode vir até ele, que ele vai tirar as demais dúvidas, sentar e explicar para as pessoas, Redes para o sociais, empresário, Instagram. isso mesmo. Sim. Tem a página da empresa dele, está sendo toda reorganizada agora, né? Mas é só entrar. Como que a gente pode deixar o telefone da empresa, alguma Pode coisa? falar. Pode falar, que aí o pessoal... Agora, não o seu lembro. arroba, de repente, seja mais fácil para as pessoas comentarem, te encontrarem, porque telefone eu acho mais difícil as pessoas gravarem. É verdade. E dá para colocar num comentário lá Dá, no podcast? sim. Pode. Então Você entra lá e peço coloca. licença para vocês para fazer isso, porque eu não sei o Coloca telefone no- da empresa de cor. Eu não sei. No card, onde tem o Tá, card. eu coloco lá, que daí o meu esposo, né? Seu Que é a Instagram, pessoa você que aplica a consegue metodologia vai... esclarecer dúvidas pelo Instagram? Também, pode nos procurar ali. Neila Toledo, né, gente? É. Arroba Neila Toledo. Isso, daí eu também direciono para ele, Sim, né? Pra É que, na verdade, o Rodrigo, que é o esposo dela, é quem é o especialista aí na área da complexidade, mas aí como o nosso podcast Era mulheres, aí eu ele falei, não está hoje é aqui. só com as mulheres. Hoje é só com as mulheres. Isso mesmo, mas a gente está aí à disposição, né, para ajudar. Nenhuma pergunta surgiu, Então, eu estava aqui Adoro acompanhando. perguntas. Não, Enquanto não surgiu. vocês olham, a gente tem que também honrar os nossos colaboradores, Vamos honrar, né, é. nossos parceiros. Então, vamos falar do Capelli, que é maravilhoso. Ô, ambiente bom, não é, meninas? Meu Deus. Hoje à tarde a gente se encontrou lá. É uma terapia uma também, né? É terapia. Não é terapia, mas é terapêutico. Ir para o Capelli não é terapia, mas eu vou te contar, é terapêutico. Você recebe uma massagem no couro cabeludo, você recebe massagem nos pés. É bom demais. Teve uma pessoa lá... No a final menina que sai tava- bonita. No final ainda sai bonita, pensa só. Uma manicure me atendendo, soube de uma história de uma pessoa que passou um sério problema de saúde, e aí ela estava lá sendo atendida, essa pessoa, e a menina falou, nossa, olha, ela já saiu do hospital, tal, já está fazendo a unha. Eu falei, até para mudar o ambiente, outros ares, né? É. Se embelezar, porque o lugar para levantar o nosso astral é um Sim. salão de beleza, é Com bom demais, não é? certeza. Então, Capelli, de fato, é muito especial, né? o IMAX Telecom, se você quer internet boa de qualidade, pode procurar que você vai encontrar. Temos também Paloma Lima, que estamos sempre arrasando de Paloma Lima, Sempre né? de Paloma Com Lima é, aqui. looks. Nossos looks sempre de Paloma Lima. Muito bom gosto, de qualidade, e é um custo-benefício 10. Excelente. É. Excelente, excelente. Vá lá conferir as peças, as novidades, porque você vai se encantar também. Isso aí. Muito obrigada aos nossos patrocinadores. E quem também quiser nos abençoar no nosso projeto, por favor, é só entrar em contato com as nossas redes sociais. E será muito bem acolhido aqui com a gente. Não é isso, meninas? É nos honrando e a gente honrando também. Então É, vamos lógico, fazer com essa certeza. parceria. É. Não se esqueçam de quando estiverem assistindo o episódio, a minha internet está bem ruim aqui na hora que eu conectei, caiu. Mas não se esqueçam de também curtir, comentar, compartilhar. E a gente vai deixar as informações aqui da Neila, como vocês contactarem, a gente vai deixar aqui nos comentários depois, Sim. tá? A gente agradece a audiência de vocês, muito obrigada por estar sempre presente, os que vão assistir depois, que a gente tem uma audiência que sempre nos honra depois. E não se esqueçam de compartilhar esse conteúdo, que eu acho que vai ajudar muitas empresas. E a gente está começando o ano e a gente quer prosperar, quer transbordar e quer que as coisas deem certo nas nossas empresas. Verdade. Neila,
você faz um apanhado aí das considerações finais. Não sei se tem alguma coisa que você queira acrescentar. E aí a gente vai encerrar, porque o nosso tempo já passou. Eu acho que deixar uma mensagem, né, para as pessoas, não só para empresários, mas para todas as pessoas, que é possível sim viver uma vida mais leve, uma vida mais tranquila, independente dos desafios que cada um tem no seu dia a dia, né? E quando tu se apossa de uma visão sistêmica, levando todos os princípios e ensinamentos para a vida, isso é possível, né? Eu acredito muito nisso e eu vivo isso muito no dia a dia. Não é uma vida perfeita que eu tenho, mas é a melhor que eu estou dando conta de ter nesse momento. E é uma vida linda que me traz até aqui, né? Conhecer pessoas como vocês, né? É uma alegria imensa compartilhar de algumas horas aqui com vocês. E principalmente o meu carinho muito especial para ti, Rose. Obrigada. Que está aí novamente sendo muito corajosa na vida. E a vida premia quem tem coragem. E você está aí alçando voos, né? O meu desejo para ti de todo o mais profundo amor que existe no meu coração, que você ganhe esse mundão por aí, leve o que tu tem te transbordando para outras pessoas por aí. E que aqui eu todas. E que aqui eu também possa continuar transbordando, né? A gente é uma corrente, na verdade nos tornamos uma coisa só. Isso mesmo. Um ser só, né? Cada um cumprindo o seu projeto, a sua missão. Obrigada. Eu que agradeço. Fico muito feliz e honrada das suas palavras e de a gente poder ter se encontrado nessa existência. Amém. Vamos orar? Vamos gente, orar para agradecer. Ainda tem palavras depois não disso? Tem oração no final? Tem, eu já tava sim. perguntando. Será que ainda vou ter palavras? Esse episódio foi muito especial. Foi o primeiro do ano, foi um assunto muito interessante. Todos são especiais, realmente, mas cada um parece que a gente fica... transborda mais. Transborda. E... não vou dizer que é o último, né? Mas vai deixar um sabor especial, porque a Rose, como a nossa convidada já comentou, vai alçar outros voos. E é necessário, importante que isso aconteça. Sempre juntinho com a gente, vocês vão ver depois como é que vai ser. E ela vai trazer novidades para a gente também. E a gente vai sentir muita saudade. Vamos ampliar esse horizonte. Vamos ampliar esse horizonte. Acho que em abril teremos um episódio especial, não vou falar para vocês. Mas enfim, vamos deixar Qualquer lá. coisa dá para ir a Portugal também, não né? É? Gravar um episódio. Verdade. Já tem projetos aí. Mas enfim, vamos encerrar, vamos agradecer a Deus, vamos orar, vamos fechar os nossos olhos novamente, conectar com o Criador, agradecer. Agora é só agradecer, né? Que coisa linda que o Senhor fez aqui. Pai, que o teu nome continue sendo honrado por meio das nossas vidas. Que transbordo neste lugar. Quero te agradecer por essa noite especial, por quanto conhecimento, Senhor, quantas fichas que caíram, que estão caindo. Que as pessoas que nos assistiram também tenham essa sensação, Pai. Que tenham vários insights que o Senhor venha tocar vidas aqui, negócios, empresas, negócios sejam gerados, transformados por meio do conhecimento que foi transbordado aqui. Gratidão por tudo, quero te agradecer pela vida da convidada, pelos nossos colaboradores aqui juntos, parceiros que estão trabalhando com a gente, Moisés, Luan, nossos parceiros que sempre nos honram aqui, Capelli, enfim, Tamires, toda a equipe, Paloma Lima, o IMAX Telecom. Quero agradecer pelas minhas amigas, em especial a Jan e a Rose, Senhor. Em especial quero colocar a vida da Rose, que eu sei que o Senhor tem novos projetos, sempre juntinho com a gente aqui, mas eu sei que o Senhor vai fazer grandes coisas por meio da vida dela. Então, que o Senhor esteja direcionando em tudo, Senhor, preparando todas as coisas para ela ali naquele novo país. Te agradecemos por essa amizade, por tudo que aconteceu até aqui, porque eu sei que novidades irão surgir, o Senhor está diante de tudo e esse projeto também faz parte do teu direcionamento para nós. Então, só te agradecemos que 2026 venha com tudo o que o Senhor tem para nós, que nós estejamos prontos, preparados, plenos para receber e para abundar no nosso propósito de vida.
Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, amém. Boa noite a todos. Muito obrigada.